bem, então antes de mais, boa tarde a todos. Eu trago-vos aqui hoje uma apresentação muito pessoal, está bem? E que fala um pouco daquilo que tem sido este paradigma da mudança, que se calhar muitos de vocês já se depararam, ou que talvez até ambicionem, não é? Que é aquele dia em que deixamos de ver o Figma como a nossa ferramenta de trabalho do dia a dia e deixamos de pôr a mão na massa, por assim dizer, e passamos aqui para outro lugar. Então eu começo por fazer uma pergunta, que é: quem é que aqui na audiência, quando é que foi a última vez que abriram um fecheiro de design e sentiram aquela energia do vamos criar algo do zero? Não é? Não sei se aqui no chat se é possível ver algumas reações ou respostas. É capaz de chegar só um pouco tarde porque estou com algum delay, mas vamos recebê-las. Às vezes demoram 30 segundos. Vamos ver. Lá está, é o padrão de espera. Mas eu posso dizer que já tivesse, eu posso dizer que sim, pelo menos. Já tens aqui uma pessoa. Não tem mal nenhum, mas já senti um bocado essas coisas. A Ana diz esta semana e de certeza que vamos ter outras respostas. Ok. Aquela sensação da tela em branco, não é? Do blank canvas, aquela sensação de vamos criar algo, vamos começar de raiz, vamos começar hoje. Ora bem, pronto. Para mim, isso já não acontece há algum tempo, ok? E posso-vos dizer que durante muito tempo achei que isso era um problema, tá bem? Assim, eu já fiz aqui, não querendo fazer spoiler, mas já fiz esta transição há alguns anos e durante muito tempo vivi aqui neste dilema, não é? Que sentia aqui, ok, faz-me falta, não é? Já não sei muito bem onde me posicionar. O meu Figma hoje passa mais pelo Figma Slides, está bem? E por validar e por fazer review daquilo que a minha equipa faz, do que propriamente por ter um blank canvas onde começa algo do zero. Não é? Hoje, quando abro o Figma, o que é que eu vejo? Vejo slides, vejo muitos slides, vejo business case, vejo apresentações para stakeholders e muitas vezes não tenho nas minhas mãos interfaces para desenhar ou protótipos para fazer. E durante meses senti que algo se tinha perdido. Bem, que já não era, fazia esta pergunta a mim mesma, que era, se calhar já não sou realmente uma designer, não é? Qual é que é o meu papel? Para onde é que foi esse lado de design, de criação? Onde é que está o meu papel? Não sei se alguns de vocês já sentiram isto, ou já passaram por essa transição, mas é uma sensação de quase que de luto. É? Fazendo aqui um pouco de spoiler, digo-vos já que estava errada, está bem? Apenas tinha mudado, não é? O meu impacto como designer tinha mudado de um sítio para o outro. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vou levar-vos aqui por 3 grandes momentos, não é? Primeiro, a transição e aquilo que deixamos para trás. A seguir, o novo desafio, não é? E também o que é que esse novo desafio nos traz, o que é que ganhamos com ele. E depois, quando percebemos o impacto real que conseguimos aportar, que é onde estamos agora, onde estou agora, que é perceber o impacto real do meu papel e aquilo que conseguimos aportar nas nossas equipas e nas nossas organizações. Tá bem? Então, primeiro falamos desta transição. Do que é que perdemos? Durante anos, sentia que o meu valor estava literalmente nos meus fecheiros de Figma, não é? Nas horas passadas a refinar flows, a ajustar pixels, nos componentes que eram construídos com obsessão, é? Com aquela obsessão pelo detalhe, no protótipo que finalmente conseguia pôr a funcionar, finalmente clicava e finalmente conseguia exponenciar aquilo que eram os ideais, aquilo que eram as ideias que tiveram na sua concepção, e sentia que o meu valor era tangível, que estava materializado ali naqueles fecheiros de Figma, naquelas mockups, que podia ser linkado, que podia ser comentado e também que podia ser aplaudido.
E então dá-se o momento da mudança. Tá bem? E este momento da mudança pode-se dar por diferentes razões. Não é? Pode ser porque fomos promovidos, pode ser porque nós próprios procuramos outra oportunidade e queremos entrar neste mundo da gestão, ou simplesmente porque a equipa cresceu e alguém tem que assumir este papel. E, de repente, quando damos por nós, temos várias pessoas que reportam a nós e, com isso, vêm reuniões infinitas, não é? Alinhamentos estratégicos, one-on-ones, conversas sobre roadmaps, conversas sobre estratégia, conversas sobre KPIs e toda uma nova linguagem e todo um novo mundo que não conhecíamos ou sobre o qual não estávamos habituados e temos que lidar. E de repente eis que o nosso Figma começa a acumular pó. Dias inteiros sem abrirmos uma única artboard. Tá bem? E cada vez sinto mais isso, que é o próprio Figma também vai mudando, não é? E de repente o Figma mudou e nós já não abrimos uma artboard há muito tempo e às vezes sentimos que já somos quase que alguém que já não vê o Figma há muito tempo. E depois começa aquela vozinha interior que é: será que ainda sou designer? Agora já não desenho? O que é que eu faço agora? Não é? Parece que ficamos com medo de nos tornarmos apenas, também vou pôr o apenas entre aspas, um manager. Como se manager, porque manager é uma palavra que tem um impacto, uma palavra forte, quase que fosse algo pesado, sabem? De muita responsabilidade, não é? Não sei se alguém aqui já sentiu isto, este desconforto, quase que um luto, não é? De largar aquela parte que nos era mais querida. Bruno, não sei se queres aí também partilhar. Já temos aqui alguns comentários. Alguém que diz que está nessa, atualmente montando o meu portfólio, esta semana, alguns meses. Eu peço desculpa, mas eu como ando a trabalhar no evento presencial e ao mesmo tempo aqui, agora estava longe do computador. Mas... Não, Bruno, estava-te a perguntar, estava-te a pedir só aqui, estava a ver nas conversas, sim, não é? Se realmente já tínhamos aqui algumas reações, temos, sim, também queria perceber se na audiência tínhamos alguém que sentia aqui ou que estava, já tinha passado por este processo e que também sentia aqui esta parte de passar por este quase que luto, sim, claro, este desconforto. Porque lá está, principalmente quando uma pessoa cresce a nível de carreira, eu também já passei por isso e continuo a passar às vezes, portanto. Mas é interessante. Ok. E este luto criativo é real, não é? E convém ser chamado pelo nome certo, porque há efetivamente um luto genuíno nesta transição, não é? Que é o luto de já não somos nós que metemos a mão na massa e que resolvemos aquele puzzle complexo daquele desafio de design, está bem? Não pensem que é que estou aqui a assumir um papel de quase de síndrome de impostor, ou não, se passarem por isso não sintam que é uma fraqueza vossa, não é? Que de repente já não somos nós a fazer aquela apresentação final, mostrar aquele trabalho, não é? De repente já não fomos nós que desenhámos aquele componente genial, não é? Mas foi alguém da nossa equipa, não é? Isto é algo que acontece, é algo que sentimos, é algo que passamos quando estamos nesta fase de transição. E depois começamos a encarar um novo desafio, não é? E o que é que esse novo desafio nos traz? O que é que verdadeiramente nós ganhamos com este novo desafio? E é então que nós descobrimos, não é? Que há uma mudança de perspectiva. Que o Figma, que traduz design em negócio. E é aqui, sobretudo, que nós conseguimos aportar mais valor, não é? É o Figma que nos ajuda a fechar projetos, é o Figma que nos consegue ajudar a obter aprovações, é o Figma que nos ajuda a desbloquear recursos, é o Figma que nos convence, que nos ajuda a convencer stakeholders e a trazer o buy-in de todas as partes interessadas num determinado projeto. Esta transição dá-se de um papel de execução
para um papel de alguém que vai criar as condições. Tá bem? E o meu trabalho agora passa muito por isso. O trabalho do manager passa muito por criar as condições necessárias para que os outros consigam fazer o melhor trabalho das suas vidas. Tá? Temos um novo papel que é remover blockers, ou seja, é um novo pixel pushing, se assim quiserem, que é, sabemos que temos um designer que está bloqueado porque falta-lhe uma informação ou porque falta-lhe uma aprovação, falta de conteúdo que algum stakeholder ficou de partilhar e não partilhou, temos que ir atrás e desbloquear. Faltam acesso a determinados dados, temos que resolver. A equipa de desenvolvimento não percebe o porquê da solução, por vezes temos que intervir e ajudar nesta tradução. Cada blocker removido é um pixel que não foi desenhado aqui nestas mãos, mas que, apesar de não ter sido desenhado, não ter havido esta mão, não é? Permitiu que ele viesse a existir mais tarde, porque houve aqui muito desbloqueio, muita componente de remover estes blockers. Outra componente importante é o não. E não apenas no sentido de dizer que não, mas de escolher o que não vamos fazer. E escolher o que não vamos fazer é uma arte e passa aqui para estas decisões mais estratégicas, não é? Se temos 3 projetos e apenas recursos para um deles, temos que conseguir dizer que não. Temos que estruturar essa decisão, perceber o impacto, perceber o effort aplicado e fazer este alinhamento estratégico de forma a conseguirmos bloquear e dizer que não quando tem que ser dito que não. Isto faz parte desta função mais de gestão e de liderança, não é? Que é aqui um componente de skills diferente, mas que tem tanto rigor quanto o de desenhar um design system, desenhar um sistema completo de components, não é? Que é saber o que temos e, sobretudo, conseguir convencer quem está acima de nós deste point of view, não é? Que é, temos que dizer que não a algumas coisas, o porquê, ou então temos que ter mais recursos. Se o queremos fazer, temos que ter mais recursos. Ao fim e ao cabo, somos criadores de sistemas, não de design systems, no termo literal, mas de sistemas que promovam a excelência. Ou seja, quando definimos com a equipa conventions, boas práticas, processo, estamos a estruturar o nosso sistema. Quando estruturamos as nossas cerimónias de equipa, seja uma design review, rituais de design critique, quando fomentamos que isto aconteça, seja quando estruturamos todo o processo, por exemplo, de handoff, de entrega às equipas de desenvolvimento, isto não são tarefas administrativas, não é? Isto são aquilo que eu chamo de criar as infraestruturas necessárias para que depois haja uma cultura em que possa acontecer um bom design. E que ele aconteça consistentemente. Okay? É um tema de systems thinking, não sei se estão familiarizados com este termo, é um tema que tem surgido muito, o systems thinking, neste caso aplicado a pessoas, às nossas pessoas. E o impacto é real. Não é? Neste momento sinto que o meu maior impacto acontece no blá blá blá, nas conversas, tá bem? Que não são apenas blá blá blá, mas passa muito por todas estas conversas, passa muito pelas tais reuniões, pelas tais sessões, ou muitas vezes pelos almoços, pelos encontros no corredor, por estas conversas que se vão tendo, onde nos ajudam a desbloquear temas.
O meu impacto hoje sinto que está sobretudo nestes 4 eixos, que é os recursos que consigo, a visão que alinho e nas decisões difíceis que tenho de tomar. Tá bem? Isto não tem menos relevância ou do que a execução propriamente dita. E às vezes penso que é neste processo que nós demoramos algum tempo a perceber onde está o verdadeiro impacto daquilo que fazemos, não é? Porque transitamos de um cenário bastante diferente. Importa perceber que neste impacto o resultado desta equação é bastante maior, ou seja, quando somos contribuidores individuais, o nosso impacto é uma soma bastante linear, não é? Conseguir somar mais um projeto, conseguir fazer mais uma feature, conseguir desenvolver mais um componente, é um processo linear. Quando passamos para uma função mais de gestão, esta multiplicação já deixa de ser linear, não é? Porque é uma multiplicação, passa de uma soma a uma multiplicação, não é? Uma boa decisão estratégica que impacta, por exemplo, 6 designers, gera 6 vezes mais impacto. Uma conversa que desbloqueia alguém pode vir a gerar valor durante meses. É algo que parece mais abstrato, mas é tangível ao mesmo tempo se formos medir. E no meio disto tudo, a equipa brilha, está bem? E agora deixem que vos diga que eles usam muito melhor o Figma do que eu hoje em dia, eles sabem disso, e que eu considero que o meu maior design é a minha equipa, está bem? E o nosso maior design é a nossa equipa, e deve ser a nossa equipa, acho que é o nosso maior output naquilo que fazemos. Se há uma coisa que eu gostava que levassem daqui, não é? É que acho que quando fazemos esta transição de um individual contributor para alguém que está na liderança, o nosso maior desafio e o nosso maior design ao mesmo tempo deixa de ser a interface, mas passa a ser a equipa, passa a ser o ambiente que criamos e a estratégia que delineamos para que possa existir um bom design. Agora deixo aqui algumas recomendações para quem está na transição. Se estás neste processo, aceitem o luto, ele é normal, é uma fase. Deem-lhe tempo, vai passar, está bem? Mas não se confundam, não temam, está bem? Deixar de executar não pode ser confundido com deixar de gerar impacto. Temos que perceber onde é que podemos aportar valor, onde é que podemos criar esse impacto, e o impacto não passa apenas pela execução. Obrigado.